Olá, hoje a gente vai mergulhar numa tensão geopolítica bem recente. Temos aqui informações sobre uma declaração do Donald Trump agora de 6 de julho de 2025. Ele ameaçou países alinhados ao BRICS, sabe, o bloco das economias emergentes, falou numa tarifa extra de 10%. E o curioso é que isso aconteceu assim bem no meio da cúpula do BRICS. Então vamos tentar desempacotar isso, entender o que ele disse, o contexto e essa resposta do BRICS que parece um pouco calculada, tudo com base no material que a gente analisou. A declaração foi bem direto ao ponto, né? Publicada na Truth Social, aquela rede social dele, ele disse, e a informação que temos é essa, basicamente, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS será cobrado com uma tarifa adicional de 10%. E ainda reforçou, não haverá exceções. Bem enfático. Pois é. E o interessante, sabe, é que essa retórica, ela não é totalmente nova. O material que a gente está vendo lembra que já em 2025, acho que em janeiro, fevereiro, ele fez ameaças parecidas. Naquela época, o papo era sobre taxar em 100%, veja bem, 100% os países do BRICS se eles criassem uma moeda para competir com o dólar. Então, essa nova tarifa de 10% meio que se encaixa nesse padrão recente, né, de pressão. Exatamente. E o timing, o momento dessa nova ameaça é que deixa tudo mais intrigante, eu diria. Veio no mesmo domingo em que o BRICS soltou duas declarações importantes da cúpula. Uma delas era sobre inteligência artificial, a IA. O que dizia essa declaração? Basicamente, defendia o direito de cada país criar suas próprias regras para IA, soberania regulatória, sabe? Sem ninguém de fora impor nada. E também, um ponto importante, cobrava proteção de direito autoral para IA generativa, aquela que cria texto, imagem, essas coisas. Foi tipo uma sinalização de autonomia tecnológica num campo super estratégico hoje em dia. Certo. E no mesmíssimo dia saiu a declaração final da cúpula do BRICS. E aí? Como essa declaração respondeu ou talvez não respondeu à ameaça do Trump? Ah, aqui tá o pulo do gato, eu acho. A declaração final, ela condena, sim, a imposição de medidas coercitivas unilaterais contrárias ao direito internacional. Fala também das implicações negativas disso, só que o documento não fala Trump, não fala tarifa de 10%. Nada disso. É uma linguagem bem diplomática, critica o ato, mas, assim, evita nomear o autor da ameaça. Um confronto direto foi evitado. Parece consistente com o passado. O material lembra que, em outras ocasiões, para responder ameaças, o BRICS já tinha criticado o extremismo, mas também sem citar nomes. Então parece um padrão, né? Responder à provocação usando princípios gerais, direito internacional, diplomacia, mas sem personalizar, sem escalar a brida, e ao mesmo tempo eles seguem com a agenda deles, como essa da IA, mostrando que continuou o caminho apesar da pressão externa. Entendo. Então, o cenário é esse. De um lado, uma ameaça bem direta, econômica, dos Estados Unidos, mirando quem se alinha ao BRICS. Do outro, o bloco responde condenando a prática em si de forma geral, mas sem entrar no bate-boca direto. E ainda reafirma a própria agenda em áreas como tecnologia. Fica uma tensão meio particular, né? Quase um diálogo de surdos. É uma forma interessante de ver. A análise do material aponta para essa tensão, sim. A gente vê uma escalada na fala americana, agora com essa ameaça de tarifa, bem concreta, e isso bem na hora que o BRICS está tentando mostrar que está unido, buscando autonomia, seja na política externa, seja na regulação de tecnologia. A resposta deles é um equilíbrio delicado, né? Critica a ação, mas não o ator, deixa a porta aberta para a diplomacia, mas não abre mão das próprias posições. Olhando para isso, o que essa dinâmica toda nos indica? Temos uma potência usando a ferramenta da tarifa, da ameaça econômica, e um bloco emergente respondendo com essa linguagem mais diplomática, focando na própria agenda. Exato.
O cenário que o material descreve sugere uma disputa sobre as regras do jogo internacional, né? De um lado, essa tentativa de usar o poder econômico para direcionar alinhamentos, do outro, a busca por autonomia, por defender princípios multilaterais, mesmo que a resposta a uma provocação específica seja indireta. A forma como eles trataram a questão da IA no mesmo dia da ameaça reforça muito isso, essa busca por definir as próprias regras. E essa interação toda, sabe? Essa dinâmica de ameaça direta contra resposta indireta, focada em princípios, isso levanta uma questão importante, que a gente pode tirar desse cenário todo: como é que esse jogo de pressão econômica e resposta diplomática calculada pode acabar redesenhando as relações comerciais no futuro? E o próprio equilíbrio geopolítico? Não só entre a EU e BRICS, mas para outros países que estão olhando essa dinâmica e pensando nos seus próprios alinhamentos. Fica aí a reflexão sobre as consequências disso tudo a longo prazo.